Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sala dos Professores. Nesse vídeo, nós continuaremos a desenvolver a compreensão do conceito da aprendizagem significativa. Hoje falaremos especificamente da questão da negociação de sentidos no processo de construção de significados. Um aspecto muitas vezes negligenciado nos nossos estudos e nas nossas atenções, no sentido de promover cada vez mais uma aprendizagem significativa em sala de aula. Bom, como sempre, nós seremos guiados por três perguntas, as três perguntas que vocês já puderam ver no vídeo introdutório. A primeira delas é a que nos indaga se sentido e significado são a mesma coisa. Não são. Embora sejam próximos, sentido e significado têm conceitos diferentes. O sentido ele está muito mais ligado a uma questão subjetiva, a uma construção subjetiva. O sentido ele é subjetivo porque ele é fruto da relação que nós fazemos com todo o repertório de experiências, de conceitos, com tudo que a gente já aprendeu e com todas as experiências que a gente já vivenciou. O sentido ele é para cada um, aquilo que tem sentido para mim, que constrói comigo um sentido, com outras pessoas o sentido já vai ser completamente diferente, porque como eu já disse, o sentido é fruto dessa relação direta com o repertório de cada um, repertório pessoal de cada um. Já significado não. Significado é uma construção social. Significado precisa ser alguma coisa que todos veem daquela maneira. O significado ele é, digamos, fundamentado numa aprovação social daquele conceito. É aquilo que é para todo mundo, é aquilo que de alguma forma faz o mesmo sentido, eu não diria o mesmo exato, mas pelo menos um sentido bem próximo para todo mundo. Talvez a gente possa entender um pouco melhor essa diferença entre sentido e significado com um exemplo que eu gosto muito. Uma criança por volta de 1 ano e meio, por aí, ela já tem o significado de cachorro desenvolvido, porque ela tem cachorro em casa, porque ela brinca com cachorro frequentemente, porque ela convive, ela já construiu o significado de cachorro, ela sabe exatamente o que é um cachorro assim. E por que eu estou chamando de significado? Porque o que ela construiu a respeito de cachorro é o que todo mundo construiu. Nós temos assim um acordo, o significado ele é socialmente respaldado. Porém ela não conhece cavalo, ela nunca viu um cavalo, essa mesma criança de 1 ano e meio. Ao avistar um cavalo, muito provavelmente, uma experiência que eu até já vivi, vi isso de perto, esse exemplo ele vem até dessa experiência. Eu assisti um menininho de 1 ano e meio chamando um cavalo de Au-Au Gandhi. Ele falava, mãe, Au-Au Gandhi. E a mãe, quando ela ficou procurando o cachorro grande a que ele estava se referindo, quando ela de repente avistou o cavalo e se tocou, que ele estava chamando o cavalo de Au-Au Gandhi. Então o que nós temos nesse exemplo? Ao chamar o cavalo de Au-Au Gandhi, o que ele fez? Ele construiu um sentido, esse menino, porque o repertório dele, que continha o cachorro, que era o mais próximo que ele tinha no seu repertório, parecido com um cavalo, tem focinho, orelhas, rabo, 4 patas, etc. Digamos, morfologicamente, um cavalo lembra um cachorro. Ele fez uma adaptação, Piaget nos fala desse processo de assimilação adaptante, ele fez uma adaptação, tanto que ele falou Au-Au Gandhi, ou seja, se aquilo é um au-au, é grande, é grande. Então, nesse sentido, o que esse menino construiu? Ele construiu um sentido do conceito de cavalo. Agora, para ele ir do sentido ao significado, ele vai precisar verificar e perceber as especificidades que o cavalo tem e que o diferencia de um cachorro. Embora ele seja morfologicamente parecido com um cachorro, o cavalo relincha ao invés de latir,
né? Ou seja, o cavalo eu monto, serve para a gente montar nele, andar em cima, coisa que o cachorro não se presta. Ou seja, no convívio, na manipulação, né, na proximidade com o cavalo, esse menino com certeza com o tempo vai construir o significado de cavalo, que é socialmente aceito e que é o mesmo para todo mundo. Né? Então essa é a diferença entre sentido e significado. O sentido, ele é subjetivo, né? Ele é para mim, ele é para você. O significado, ele é socialmente estabelecido, ele é cientificamente embasado. A escola tem como objetivo levar seus alunos, suas crianças e jovens a construírem significados socialmente respaldados. Né? A gente tem que tomar um grande cuidado, porque quando a gente entra na sala de aula, o que pode acontecer, e acontece com alguma frequência, as crianças elas imediatamente constroem um sentido para aquilo que a gente está ensinando, e se nós não estivermos atentos a isso, esse sentido pode ficar como verdadeiro. Né? Nós não podemos esquecer de verificar o sentido que a criança está construindo a respeito daquele conteúdo que a gente está dando, para poder ajudá-la a ir do sentido ao significado. Esse é um papel fundamental do professor na construção, né, da aprendizagem significativa. Se a gente fica no sentido, a aprendizagem não é significativa. Né? Se existisse, estaremos falando de uma aprendizagem sensitiva, né? Ou seja, construída a partir do sentido. A segunda pergunta que nós precisamos responder, para clarear ainda mais o conceito da aprendizagem significativa, como é que eu faço para negociar sentido com o meu aluno? Né? Como é que eu negocio sentido? Bom, a primeira coisa a gente já falou. Eu preciso estar atento às imagens que esse aluno vai formar, as relações que ele vai construir a partir do conteúdo que eu vou ensiná-lo, a partir da linguagem que eu vou usar. Né? Por exemplo, eu estou lembrando aqui de uma experiência que eu vivencio bastante. Crianças de sexto ano, por volta dos 11, 12, 13 anos, elas têm, da palavra paisagem, elas têm uma ideia de que paisagem é somente aquilo onde predomina aspectos da natureza. Né? Tem que ter árvores, rios, tem que ter verdes, montanhas, etc. Se não tiver isso, assim, o repertório que elas trazem com relação ao conceito de paisagem não se aplica. Então eu percebo isso quando eu mostro, por exemplo, imagens de cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde predominam prédios, ruas, né? um cenário totalmente urbano, e digo que é uma paisagem. Vários alunos já falaram: ué, mas é paisagem, professor? Paisagem? Não tem árvores, não tem rios, não tem montanhas. Ou seja, a gente precisa estar atento a isso. O que é paisagem para ele? Porque isso está no âmbito do sentido. Eu preciso perceber que o meu aluno tem do conceito de paisagem esse sentido construído. Para que eu preciso perceber? Para ajudá-lo a sair desse sentido e construir o conceito social, cientificamente embasado de paisagem. Não é isso? Que é o conjunto de elementos naturais, culturais e etc. Existem as paisagens totalmente geográficas, né, totalmente culturais, alteradas pelo homem, e as paisagens naturais. Mas eu antes preciso estar um pouco atento. Lembrei aqui agora até de uma historinha, digamos, engraçada, né, mas também verídica, que aconteceu. A professora pediu que o aluno desse o antônimo de vivo. Ela pediu numa prova, né, ou seja, qual o antônimo de vivo? E o menino respondeu que era claro. Né? E ela, ao ver aquilo, tentou entender. Como antônimo de vivo é claro? Né? Não é morto. Ou seja, por que você escreveu que é claro? Aí ali, professor, está errado, é tim. Né? Ou seja, o vivo, né, que estava no sentido que ele estava construindo, era um outro vivo completamente diferente, né? Ligado à operadora de celulares. Então, isso é possível acontecer na sala de aula? Muito possível. A questão do sentido e do significado, né, voltando e concentrando na pergunta que a gente está tentando responder, como é que a gente ajuda, negocia sentidos com o aluno? Em primeiro lugar, percebendo como
qual é o sentido que esse aluno está produzindo a respeito daquela mensagem que a gente está levando na sala de aula. Muitas vezes isso acontece com relação a comandos de questões, né? A gente pensa que todo aluno sabe o que é relacione. Relacione, né? Complete, né? Ou seja, que todo aluno sabe o que é identifique, né? Será que sabem mesmo? Será que ao dizer identifique, será que ao dizer relacione, será que ao dizer correlacione, classifique, será que esses conceitos estão verdadeiramente claros para os nossos alunos? Né? Ou será que a gente não tem que ajudá-los a partir de uma negociação de sentidos para que nós possamos criar um significado desses conceitos primeiro, antes de utilizá-los, né? Talvez com tanta frequência. A gente precisa explorar as linguagens que, o aluno, que a gente percebe que o aluno está usando, a gente precisa explorar as relações, e para isso eles têm que falar, né? Eles têm que falar, a gente tem que ouvi-los, a gente tem que entender. Quando eu digo isso, você pensa em quê? Né? Isso para você significa o quê? Porque é a partir dessas mensagens que eu vou poder ajudá-lo a sair do sentido, né, a caminho da construção verdadeiramente de significados. Né? Eu tenho que oferecer novos recursos para que ele verdadeiramente faça isso. Logo, ajudar o aluno a sair do sentido que ele constrói e a verdadeiramente construir um significado que, repito, é socialmente embasado, é cientificamente construído, exige que a gente dê espaço para o diálogo, né? Que a gente dê espaço para que esse aluno se expresse e para que a gente possa analisar, a partir do que ele traz, quais os elementos que eu vou inserir nessa relação para que ele construa o significado. Né? Para isso ficar mais claro ainda, nós vamos mostrar agora, eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Então vai ser assim a atividade. Vocês vão ver durante 4 a 5 segundos a imagem, e assim que você aparecer a imagem na tela, você pensa a primeira palavra que te vem à cabeça a partir daquela imagem, né? A partir do que aquela imagem está trazendo para você. Pensa uma palavra e fica com ela. Porque 5 segundos depois, 4 segundos depois, vai aparecer a palavra. E aí você checa se a palavra que você imaginou é próxima ou muito distante dessa. Aí vai mudar de imagem. Acho que tem 3 ou 4 imagens aí. Vamos fazer essa atividade? Vamos lá? E aí? Como é que foi? Aquilo que você, a palavra que você pensou, foi próxima ou muito distante da palavra que nós elegemos, né, para ser o significado aí dessas imagens? É claro que isso foi uma eleição. Isso não significa que essas imagens sejam representativas oficiais dessas palavras que apareceram. Foi apenas um exercício. Né? Foi para que a gente tenha bem claro a distinção entre sentido e significado. A terceira pergunta, né, que a gente precisa responder é: como é que eu faço para ajudar o aluno a transformar especificamente sentido em significado? Como eu já disse, depois de descobrir as imagens, depois de descobrir as relações que esse aluno está fazendo com o conceito que eu estou trabalhando em sala de aula, eu preciso explicitar para ele a diferença. Assim como a professora virou para esse aluno e falou assim: nós não estamos falando do vivo operadora, né, do celular. Nós estamos falando do vivo estado do ser vivo, estado do que nós estamos agora falando, contrário de morto. Ou seja, ela precisa primeiro perceber o que está na cabecinha dele, para depois fornecer-lhes elementos que possam ajudar ele a construir definitivamente o significado. Né? Um exemplo bem interessante, a gente pode falar com o conteúdo campo magnético. Quando imagina você lecionando, ensinando aos alunos, imagina eu do 4º ano, 4º, 5º ano, não sei, o conceito de campo magnético. Ao falar campo, imagina você
O que vai vir, que imagem vai vir na cabeça dos alunos quando eles ouvirem lá, você falando lá da frente? Hoje nós estudaremos campo magnético. Quando você falar a palavra campo, imagina o que eles vão pensar, né? Campo de futebol, é óbvio. E quando eles pensarem em campo de futebol, você precisa meio que prever isso. Por quê? Para que você possa ajudá-los a transitar o mais rápido possível, o mais eficazmente possível, do sentido que eles vão construir para o significado social e científico que eles precisam construir e que é o verdadeiro objetivo da escola, né? Então, como é que eu faço isso? Levando-os a atividades práticas. Vamos pegar o exemplo do campo magnético. Traga para a sala um ímã, alguns ímãs, né? Alguns elementos metálicos, alguns objetos metálicos, uma taxinha, um preguinho, e coloque-os em grupo para brincar com esse ímã, aproximando, afastando, para que eles percebam que quanto mais próximo o objeto metálico estiver do ímã, mais ele vai ser atraído. Quanto mais distante, tem um certo limite que acaba o poder de atração. Ele precisa entender que essa área na qual o ímã exerce o seu poder de atração é que a gente chama de campo magnético. Então, se você os coloca para brincar com ímã e com objetos metálicos, e você já tem previamente uma noção de que relação ele pode fazer com a palavra campo, você vai induzindo, você vai colaborando para que ele saia do sentido e entre verdadeiramente no significado. Precisamos estar atentos a isso em sala de aula, né? Sob pena de não estarmos efetivamente levando os nossos alunos a construírem significados, né? Não podemos parar no sentido. Isso é um compromisso, né, de todo professor de sala de aula. Conclusão, né, do que fica verdadeiramente para a gente desse vídeo. Em primeiro lugar, é essencial que a gente fique atento ao sentido que o aluno está construindo a respeito dos conteúdos que nós estamos apresentando para ele, né? Por quê? Porque a gente precisa ajudá-los a sair do sentido e construir o significado. Segundo, é nosso papel assessorar esses alunos, né, os nossos alunos, nessa transição do sentido até o significado, para que eles consolidem verdadeiramente a aprendizagem significativa. E a terceira grande conclusão que a gente pode tirar é que eu preciso, ao selecionar os conteúdos, né, ao fazer o meu plano de aula, eu preciso pré-imaginar, eu preciso elaborar a aula já levando em conta que nível de dificuldade o aluno vai poder ter na construção do significado que a gente vai apresentar, né? E aí, eu prevendo um pouco isso, eu já organizo atividades de preferência práticas para facilitá-lo, né, nessa transição do sentido até o significado. Ok? Espero ter colaborado com a sua prática e não esqueça, entre no meu site www.juliofurtado.com.br. Lá você encontra link para o meu blog, né? Você entra no blog, inscreva-se no blog e passe a receber toda semana materiais, né, que possam, imagino eu, possam servir aí de ajuda, né, para o seu dia a dia em sala de aula. Tá bom? Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.